Eu tenho certeza que se você não tem o costume de mexer no celular antes de dormir, você já teve esse costume. Até porque 83% da população do mundo leva o celular para a cama antes de dormir. Mexer no celular antes de dormir pode parecer relaxante, mas na verdade ele diminui a quantidade que o seu corpo produz de hormônios do sono, diminui o tempo que você tem para dormir, ele deixa seu sono superficial, ele aumenta a sua ansiedade e estresse e, além do mais, que eu acho que quase todo mundo passa por isso, você sente que você não dormiu quando você acordou. E cara, acordar cansado 6 horas da manhã para você ir trabalhar é ruim. E é por isso que nesse vídeo do quadro Next Lab, a gente vai gravar 7 dias basicamente testando o método de não ver o celular antes de dormir e trocar por um livro. Eu comprei esse livro aqui e eu vou ler esse livro antes de dormir durante 7 dias. Eu acredito que eu até consiga terminar. Tem mais ou menos 125 páginas. Além disso, tem várias pesquisas que inclusive os livros são muito bons para você ler, principalmente antes de dormir, que é além de quando você tem aquele tempo no seu dia que não está trabalhando nem estudando, você consegue ler um livro. Isso, quais são os benefícios, né? Você consegue melhorar a qualidade do seu sono, você diminui a quantidade de estresse. Dizem que em 6 minutos de leitura é o suficiente para diminuir a sua quantidade de estresse, principalmente melhora a sua qualidade do sono, que não tem muitos estímulos cerebrais, né? Então, vamos ver no que dá. Eu vou quebrar esse vídeo mais ou menos em 3 partes, então no primeiro dia eu vou fazer um vídeo mais ou menos falando como que vai ser ali, quanto tempo que eu tô lendo, porque pode ser que eu pegue no sono antes mesmo de chegar na quantidade de páginas que eu estipulei. Segundo, eu vou fazer um outro vídeo no meu terceiro dia, mais ou menos contando como que foi a experiência nos 3 primeiros dias e como que tá sendo, se tá sendo bom ou ruim. E depois eu vou fazer um vídeo no último dia, claramente mostrando a conclusão desse processo. E também conta se eu conseguir terminar de ler o livro. Quero reforçar que esse quadro Next Lab, ele é uma experiência ainda, então qualquer outro elemento que vocês me recomendarem, coloquem aí nos comentários, se você tiver no YouTube, no Instagram ou no TikTok. E para vocês que ainda não conhecem a marca da Next Level, a gente tá agora com um site que vai aparecer nos cards para você que tá no YouTube, e para você que tá no Instagram, corre lá pra bio, que tá lá o link para nossa loja, tá ok? Então, se você quer ter uma camiseta dessa, ou uma camiseta também da corrida, do desafio, uma promoção pro próximo desafio, ou quer ser um assinante também da Next Level, se você é um profissional da área de saúde, corre lá pro link da bio, que a gente disponibilizou vários descontões. Então, vamos lá. Voltei aqui. Esse é o terceiro dia do experimento aí de sono, né? Eu fiz algumas adaptações e uma coisa que eu acho interessante passar aqui. Uma coisa muito importante quando a gente está falando do sono é sempre você manter aquelas 8 horas, ou se você já é adulto, você ter pelo menos umas 7 a 8 horas de sono. Se você é um pouco mais jovem, tem que ter aquelas 8 horas de sono. Então assim, além de fazer todo o experimento de tirar o celular 1 hora antes de dormir, eu também estou mantendo a quantidade de horas necessárias para a qualidade de sono, né, que são 8 horas. Isso tem sido muito positivo. Inclusive, eu tentei ler o livro, e justamente por deitar ali, sem mexer no celular, sem ter muitas coisas para, como posso dizer, estímulos, né, que fazem você se manter acordado, eu percebi que eu fiquei com sono muito rápido. Então, eu tentava ler o livro, só que eu estava deitado ali já, de banho tomado e tal. Eu ficava com sono na hora. Eu lia 1 ou 2 páginas e já caía no sono. Então isso foi muito bom, coisa que, por exemplo, quando eu mexia no celular, eu percebia que logo depois que eu deixava o celular carregando e ia deitar, eu demorava, por exemplo, pelo menos uns 20 ou 30 minutos para poder pegar no sono. Coisa que eu percebi já que eu não tive essa dificuldade quando eu deixei o celular de lado e comecei a ler o livro. Um outro ponto importante você mexer no celular durante a noite é uma coisa muito relativa, porque o que te causa os estímulos de se manter acordado não é você colocar o celular para despertar ou você, sei lá, ver como é que vai ser a previsão do tempo no dia seguinte, mas sim você ficar nas redes sociais, rolando tela e tal, vendo um monte de porcaria, vamos dizer assim. Então, só para deixar isso muito claro, que eu mexia no celular, né, mas para colocar o despertador, ver como que vai ser a temperatura do dia seguinte e tudo mais, né, mas não com foco de mexer nas redes sociais. E assim, como resultado também do experimento, eu percebi que isso foi muito benéfico, porque eu conseguindo dormir com mais facilidade, eu senti que no meu dia seguinte eu estava muito melhor, um pouco mais ligado. Inclusive a dificuldade de despertar
foi menor do que quando eu estava mexendo no celular. Confesso que não foi de maneira imediata, então, por exemplo, no primeiro dia eu não senti diferença nenhuma, no segundo dia também não senti diferença nenhuma, no terceiro dia eu já comecei assim, eu senti uma diferença gritante, tá? Então, assim, foi muito gritante a melhoria que eu tive, né, em relação a esse período. Uma coisa importante também, que enquanto eu tô gravando essa experiência de cortar o celular durante 1 hora antes de pegar no sono, pelo menos 1 hora, né, vamos dizer assim, eu tô fazendo em paralelo com jejum. Inclusive, a gente vai soltar esse vídeo bem próximo da janela aí do Next Lab, então vocês vão poder acompanhar aqui no canal em breve, tá? Então pode ser que uma coisa tenha complementado a outra. Você fazendo o jejum, por exemplo, eu estava conversando com o David, né? Eu troquei inclusive minha janela do jejum, porque meu jejum era o seguinte: eu comia às 8 horas da noite e não comia mais nada até o almoço. Eu combinei com ele que eu comeria mais ou menos às 9 horas da noite, e aí a minha próxima refeição seria no almoço, só que a 1 hora da tarde. Antes eu estava comendo às 8 horas da noite, só comia meio-dia, agora eu tô comendo 9 horas da noite, mas volto a comer no almoço a 1 hora da tarde. Então isso também ajudou bastante, né? Se você dorme com a barriga vazia, vamos dizer assim, não com aquela sensação de você dormir pesado, isso também melhora a qualidade do sono. Então, assim, foi uma junção perfeita, eu recomendo muito. Eu tô no terceiro dia e eu acho que já fez uma puta de uma diferença, e eu vou contando mais detalhes ao decorrer do experimento. Esse foi o último dia da experiência, foi uma experiência bem tranquila, para falar a verdade. Basicamente, eu só cortei algumas coisas que realmente atrapalhavam ali minha qualidade do sono. Eu tô com esses salompas aqui, porque eu tive uma lesão, né, que eu tava lutando lá e tal, o cara pegou aqui, pô, deu uma estraladinha, mas tranquilo, o salompas tá dando conta. Mas vamos lá, o que eu achei, né, dessa experiência? Eu acho que foi uma experiência muito boa, não tem nada de maléfico de melhorar ali a sua qualidade de sono, mas tem alguns pontos que eu não gostei, né? Ali a parte de você estar mais bem disposto, você ter a sensação de que você dormiu melhor, é muito bom. Mas uma coisa que eu percebi é que quando a gente fica bitolado naquele horário que vai dormir, é algo muito ruim, porque, por exemplo, a nossa rotina, ela tem alguns horários que são fixos. Então, se você faz faculdade, você tem um horário fixo para fazer a sua faculdade. Se você trabalha, você tem um horário fixo para entrar e para sair do seu trabalho. Então, nem sempre a gente consegue adaptar ali um método com a vida que a gente tem. Então, o fato de eu ficar meio bitolado com o horário que eu ia me ligar, se eu ia completar as 8 horas de sono, puta, se alguma coisa estava acontecendo, eu ficar com o celular de lado, isso foi muito negativo. Mas é o que eu falei, se você tem condições de você manter ali esse estilo de vida, ótimo. Eu acredito que você só tem a colher muitos frutos bons num futuro próximo e um futuro distante. Mas eu acho que o que foi mais importante ali depois, eu fiz um pouco mais de dias, o que foi mais importante depois foi eu não ficar bitolado no horário que eu iria dormir, mas sim no horário que eu iria acordar. E isso automaticamente mudou muito depois que eu entendi essa regra. Focar no horário que eu iria acordar e não no horário que eu ia dormir, eu me senti mais tranquilo, eu não fiquei tão bitolado na hora de completar ali as 8 horas de sono, e eu também não fiquei tão tipo, neurótico na hora de fazer toda a programação antes de dormir. Então, focar no horário que eu ia acordar, isso foi muito mais positivo, e inclusive depois encadeou até um ajuste que o meu corpo iria falar, olha, essa é a hora de dormir. Então, basicamente esse foi o vídeo, essa foi a experiência. Eu recomendo a todos fazerem esse método, mas o único ponto que eu ajustaria seria você começar a focar sempre no horário fixo para acordar. Eu acho que essa é a melhor conclusão. Foca no horário fixo que você vai acordar, independente seja de final de semana, seja de um feriado. Se você está disposto a acordar todos os dias, 7h30 da manhã, acorda. Eu acho que 7h30 da manhã não é um horário tão cedo, mas também não é um horário tarde. Por exemplo, acorde todos os dias 7h30 da manhã, mesmo que seja final de semana, mesmo que você tenha saído no dia anterior e tenha chegado 4 horas da manhã. Se vocês querem ajustar o seu relógio corporal, né, o seu circadiano, eu recomendo que no começo você se preocupe no horário que você vai acordar, né, não o horário que você vai dormir, pelo menos no começo. Claro, não estou incentivando, pelo amor de Deus, vocês dormirem, por exemplo, só 2 horas de sono por dia, não é isso. O que eu estou recomendando é que no começo, por exemplo, durante esses 7 dias da primeira semana, da segunda semana, vocês foquem no horário que vocês vão acordar. E isso foi o que foi meio que o divisor de águas para mim.
E claro, eu acho que você colocar ali uma leitura antes de deixar o celular de lado, você, focar ali na sua higiene pessoal antes de você dormir, são coisas que não tem como eu falar que não melhorou a minha qualidade do sono, melhorou muito, muito, muito. Alguns hábitos eu já fazia, mas alguns eu adquiri e eu não pretendo descartar isso. Deixar o celular de lado, 1 hora antes de dormir, isso foi legal para mim. Foi o momento que eu coloquei pro meu corpo, porque olha, agora é o momento de... Então esse foi um hábito. O hábito da leitura eu até tentei colocar, mas antes de eu ler, 4 páginas eu já tava meio que com sono, pescando. Eu falei, opa, melhor deixar isso aqui de lado e focar em dormir. E focar no horário que eu tenho para acordar. Eu acho que essas são as 3 para passar. E se você não tem higiene pessoal, eu recomendo que você comece a ter, escovar os dentes antes de dormir, tomar um banho antes de dormir. Tudo vai melhorar a sua qualidade do sono. E é isso, beleza? Esse foi o primeiro quadro aí do Next Lab. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários se vocês querem algum novo vídeo sobre esse tema, se vocês querem que eu faça alguma ciência maluca, ou vocês viram algum método que tá bombando aí na internet, ou vocês têm vontade de fazer, mas nunca conseguiram fazer, ou não têm coragem de fazer. Manda aí nos comentários que a gente vai aderir, beleza? Valeu!